Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu te faço a seguinte pergunta: cachorro e gato pode ter Alzheimer? Você sabe responder essa pergunta? Se não sabe, você veio para o vídeo certo, então fica com a gente até o final que a gente vai responder ela para vocês. Mas antes, se você quer acompanhar todos os nossos conteúdos que vai ajudar seu pet a ter mais saúde e longevidade, se inscreve no nosso canal do YouTube, clica no sininho para ficar por dentro de todo vídeo novo que a gente posta semanalmente e também segue a gente aqui nas redes sociais, que lá tem conteúdo novo todos os dias, tanto no feed quanto no stories, beleza? Então vamos lá pro vídeo descobrir se cachorro pode ou não ter Alzheimer, depois que nosso lindo e maravilhoso editor Lucas tocar a nossa vinheta. Toca aí, Lucas! Bom, meu nome é Marcos, sou médico veterinário aqui da Zoomédica e eu faço tanto atendimento geral quanto atendimento específico, que seria o caso de anestesia. Então todas as tranquilizações, sedações e anestesias gerais do hospital passam por mim, eu que faço, beleza? E antes da gente responder a pergunta, eu só vou falar um pouquinho sobre essa doença, Alzheimer. O que é isso, Alzheimer? Alzheimer é uma demência. Isso! Calma, galera. É uma demência. Por que é uma demência? Porque ela se caracteriza por uma diminuição lenta e progressiva da função cerebral. Então essa doença se manifesta lentamente e de modo progressivo, ou seja, vai agravando com o tempo. Resumindo então, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa crônica e ela afeta principalmente os idosos, tá? Então são aqueles humanos a partir de 65 anos. E quais são os sintomas mais comuns que a gente observa nas pessoas? Seriam perda de memória de curto prazo. Então, por exemplo, é aquela pessoa que fala uma coisa com você e repete 1000 vezes, porque essa pessoa não lembra do que ela havia falado. E além da memória de curto prazo, ela afeta pensamento, afeta também juízo e afeta a capacidade de aprender. Então uma lição aqui: nunca deixe de se aprender. Busque conhecimento novo todos os dias, tá? Seja 1% melhor do que você foi ontem. Agora que você sabe um pouquinho dessa doença em humanos, eu te faço a pergunta do vídeo, que vale R$1 milhão. Cachorro e gato pode ter Alzheimer? Lança aqui nos comentários. Tô brincando, galera, vou responder a pergunta para vocês. Cachorro e gato pode sim ter Alzheimer, tá? Mas nesses animais a gente não chama essa doença de Alzheimer, porque tem diferenças entre Alzheimer humano e o Alzheimer canino e felino. Alzheimer em cachorros e gatos tem um lindo nome, e esse nome é Síndrome da Disfunção Cognitiva. E essa doença, né, que eu vou falar para vocês como SDC, Síndrome de Disfunção Cognitiva, a partir de agora vai ser SDC, ela é bem semelhante ao Alzheimer, sendo um distúrbio neurodegenerativo também e crônico. Então ela está associada com o envelhecimento das células do sistema nervoso, que são nossos neurônios, né, que é formado pela cabeça, pelo corpo e pela cauda, e ocorre, assim como humanos, né, em cachorros e gatos idosos, viu? Então os cachorros, né, de grande porte, a partir do 7º ano, eles apresentam mais chance de desenvolver essa doença. Já gatos e cachorros de pequeno porte, essa apresentação se dá a partir de 11 anos de idade. Quais as causas dessas doenças? A gente não sabe ao certo, tá? Mas os cientistas acreditam que sejam genético, então o animal já tem essa carga genética e vai manifestar futuramente. Pode ser também nutricional ou metabólica. Então o que acontece com os neurônios nessa doença? Eles se envelhecem pelos processos oxidativos, né? E esses processos oxidativos, eles estão presentes em todos os momentos. Quando o animal respira, para produzir energia, é um processo oxidativo. Então esses processos oxidativos, infelizmente, eles
fazem as células envelhecerem, tá? E o neurônio, ele é uma célula diferente, tá? Então o neurônio que o animal nasce é o mesmo neurônio quando ele fica adulto, tá? Então é uma célula altamente diferenciada. Tanto que se o animal perder neurônio, perdeu. Não tem como a gente regenerar, beleza? Por isso que essa célula é tão importante. Então, como eu falei, esses processos oxidativos, eles fazem essas células envelhecerem. E além disso, diminui a quantidade de neurônios. Seus axônios sofrem desmielinização, tá? O que é isso? Axônio é igual eu falei no início do vídeo. Tem o corpo e a cauda, tá? O axônio seria o corpo. A desmielinização é como se fosse um palmito. Você já viu que o palmito tem várias camadas? Então, quando você pega o palmito, tira a primeira camada, é como se o palmito estivesse sofrendo desmielinização. Então, ele perdeu essa camada. E isso deixa o neurônio mais frágil, tá? E o impulso nervoso, que é o impulso que um neurônio transmite para o outro para comunicar, fica prejudicado e fica mais lento. Resumindo então, por isso que a gente fala Alzheimer canino e felino, porque esse processo que eu falei para vocês se parece muito com Alzheimer em humano. E galera, se esse vídeo tá agregando para você, clica no botãozinho de se inscrever no nosso canal do YouTube, aciona o sininho e segue a gente nas redes sociais, que conteúdo como esse e muito melhor tem lá todos os dias. Então agora que a gente sabe que cachorro e gato pode ter Alzheimer, eu te pergunto, quais são os sinais clínicos, né, que são os sintomas que esses animais apresentam? Então, o primeiro deles seria a apresentação de déficit de aprendizado e memória, tá? Então, um cachorro com SDC, ele não realiza comandos e tarefas como antigamente, como os que ele já aprendeu. Então, ele perde todos os comandos de adestramento. Sabe aquele adestramento que você explicou para ele no início da vida? Então, você pagou muito caro para o adestrador ensinar ele a fazer xixi, cocô no lugar certo, pegar a bolinha. Então, isso ele deixa de fazer, infelizmente, tá? Por causa da doença. Então, isso é um sinal. Se ele apresentar isso, leva ele no veterinário, que tem como a gente prevenir, tá? Parar um pouco a evolução dessa doença. E além disso, ele não corresponde às brincadeiras, tá? Então, igual eu falei da bolinha, ele não pega mais a bolinha quando você taca. Ele esquece, assim como humanos, ele perde a memória. Ele esquece pessoas e locais, né? Então ele esquece seus parentes, não lembra mais dos objetos e cômodos da casa. Às vezes ele pode até bater em alguns desses cômodos. E ele apresenta dificuldade e incapacidade para aprender novas tarefas. Então o idoso já tem dificuldade. Com essa doença, então, fica muito pior. Os segundos sinais clínicos seriam referente à apresentação de comportamento ou no ciclo de sono e vigília. As alterações que a gente pode destacar nesses segundos sinais são: ele se mostra mais irritado, então é aquele cachorro ou gato sem muita paciência. Ele também urina e defeca em locais onde foi treinado para não fazer, então ele passa a fazer xixi e cocô tudo no lugar errado, pode sujar a casa toda de necessidades. E além disso, ele apresenta ansiedade de separação. E o que é isso? É quando você sai de casa para ir trabalhar ou deixa em algum local, por exemplo, hotelzinho, numa creche para cachorro, e ele sente ansiedade, ele não gosta, ele altera totalmente o comportamento, tá? Então isso é sinal e se enquadra nesse segundo conjunto de alteração clínica que a gente falou. E outra alteração também em relação a sono e vigília seria que ele dorme de dia e permanece acordado durante a noite. Então ele troca a noite pelo dia. E muita gente reclama disso nos consultórios, tá? Ah, meu cachorro não deixa eu dormir, meu cachorro tá trocando a noite pelo dia. Então isso pode ser sinal de Alzheimer canino ou felino. Beleza? Então fica atento com isso. Se apresentar, leva ele no veterinário. Tranquilo? O terceiro conjunto de sinais seriam sinais de desorientação. Então alguns desses sinais são que ele caminha para dentro da porta, para dentro da parede, ele não consegue mais locomover
ao redor de obstáculos. Então ele trava ao atravessar objetos ou trava também ao passar através desses objetos. E uma outra alteração seria que ele olha fixamente para paredes ou piso. Então ele fica encarando os objetos. Igual eu com esse mouse. Então o animal faz isso, tá? Ele fica encarando objetos. O cachorro com Alzheimer, além dessas alterações, ele também late muito, tá? Ele late demais. E se você tem um gato, ele não late, ele mia, tá? Ele mia muito também, sem finalidade nenhuma. Late por latir e mia por miar. Eles podem uivar, no caso dos cães, podem chorar também, emite alguns sons estranhos o tempo todo ou muitas partes do dia, tá? Então, se seu animal apresenta esse comportamento, pode ser sinal de Alzheimer, que é o terceiro conjunto que a gente falou, que são sinais de desorientação. O quarto conjunto de sinais que a gente vai falar para vocês seria alterações de atividade ou de interação. Então, se seu animal realiza atividades ou movimentos repetitivos, um exemplo, para a gente entender melhor, ele fica girando em círculo o tempo todo, fica andando pela casa o tempo todo, isso é sinal de alteração de atividade ou de interação, tá? E além disso, uma outra alteração desse conjunto, seria o não reconhecimento de outros animais da família. Não reconhece o cachorro do seu tio, ou o gato do seu tio, ou de outros parentes também. Uma outra alteração seria ele andar sem rumo, então aquele animal que anda a casa toda sem parar, não para a noite toda, te atrapalha a dormir, isso é um sinal de Alzheimer. Outra alteração também é ele lamber ou morder o ar, objetos ou pessoas, tá? Se ele estiver fazendo isso, faz parte do quarto conjunto de sinal clínico, que seriam alterações de atividade ou de interação. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado de coração, tá? Essa doença é muito grave e a tendência é só piorar. Por isso, quanto mais rápido a gente diagnosticar ela, melhor para o animal e melhor para vocês. Como você viu, tem muitas alterações que prejudicam também o seu bem-estar, não só do animal. Então, se você estiver desconfiando disso, leva o seu animal para um check-up. E o ideal é você fazer check-up regularmente, tá? No mínimo uma vez por ano. Beleza? Então, só relembrando os 4 conjuntos de alterações que seu animal pode apresentar se tiver síndrome de disfunção cognitiva, seria a primeira, apresentação de déficit de aprendizado e memória, a segunda, apresentação de comportamento ou no ciclo sono-vigília, a terceira, sinais de desorientação e a quarta, alterações de atividade ou de interação, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conteúdo como esse e muitos outros a gente sempre posta no YouTube e nas nossas redes sociais. E você pode ficar por dentro do nosso blog também. É só acessar lá e ficar por dentro de todas as informações que a gente posta para vocês. Beleza? Então, um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.